prezado professor, prezada professora, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da EBD. Meu nome é Márcio Wexler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos dar continuidade então à nossa lição bíblica da classe de jovens, que tem como tema Ensina-nos a orar. E hoje vamos falar sobre a lição de número 11, que tem como título a oração sacerdotal de Jesus. É o estudo de uma oração muito importante que Jesus fez e que ficou conhecida como oração sacerdotal. Ela encontra-se registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Como diz o comentarista da revista, eu vou ler aqui no tópico 1, no item 1, ele diz assim: é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade, desde um pastor que ora por suas ovelhas, um líder que ora pelos seus jovens, um professor de escola dominical que ora por seus alunos, até um pai que ora por seus filhos. Agora, mais do que isso, mais do que ser um ótimo modelo de oração para os que estão sob a nossa responsabilidade, essa oração sacerdotal revela o que Jesus clamou a Deus por nós momentos antes da morte dele. Ou seja, nessa oração, Jesus revela o que ele entende ser mais importante para os seus seguidores, tanto os seguidores daquela época, como os atuais, os de hoje em dia, como os que ainda virão. Isso nós podemos perceber claramente ali no versículo 20. Desde já vamos combinar uma coisa aqui: sempre que eu falar somente o versículo, eu estou me referindo ao capítulo 17 do Evangelho de João, que a maior parte das nossas referências aqui da Bíblia, a grande maioria, será com relação a esse capítulo. Então o versículo 20 diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, Jesus estava clamando não só por aqueles daquele momento, mas todos os que viriam a crer nele por meio da palavra. Então, esses desejos de Jesus, para os seus seguidores, nos incluem. Estamos incluídos nessa lista. Iguais eram os anseios de Jesus para os seus seguidores. Bom, o comentarista da lição, ele cita 7 que podem ser extraídos nessa oração. Eles estão lá listados no tópico 1, no item 1 ainda. Ele diz assim, o item 1, o primeiro assunto, conheçam profundamente a Jesus Cristo e a sua palavra. O segundo, que sejam preservados por Deus das influências mundanas. 3, que gozem da verdadeira alegria em Cristo. 4, que em seus pensamentos e ações reflitam a Jesus. 5, que busquem a unidade do Senhor. 6, que anunciem o reino de Deus. E 7, que sejam perseverantes na fé e que, com Cristo, permaneçam no amor e na presença do Pai. Nessa pré-aula de hoje, então, nós vamos estar falando sobre cada um desses temas, onde eles se encontram nessa oração, e falar realmente um pouquinho mais sobre cada um deles, para que você possa, se tiver interesse, estar repassando isso aos seus alunos. Vamos lá, o item número 1. Conheçam profundamente a Jesus Cristo e a sua palavra. Isso está registrado nos versículos 2, 3 e 17, que dizem assim: 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, podemos perceber pela leitura desses versículos, é fundamental conhecermos a Jesus para termos a vida eterna. Veja que Jesus faz uma relação falando da vida eterna,
falando sobre a verdade, falando sobre a palavra e falando sobre o conhecer Ele. Por quê? Porque tudo isso está relacionado. É fundamental, como eu já disse antes, conhecer a Jesus. Mas esse conhecer, ele não é um conhecer de ouvir falar, de saber quem é Jesus. Não, é um conhecer intimamente Ele. É ter certeza de que o caminho da salvação e da vida eterna passa necessariamente por Jesus. Ter a convicção daquilo que está escrito em João 14:6, que diz assim: e disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, precisamos reconhecer, entender que Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. É o que está registrado lá no versículo 17. Portanto, para conhecermos Jesus, precisamos conhecer a palavra. Aproveite esse momento para perguntar aos seus alunos se eles de fato conhecem a palavra, se eles têm se dedicado em estudá-la, né? Comente, né, que para conhecer intimamente a Jesus é essencial que isso aconteça, que estude a palavra. Assim a gente conhece, né, mais intimamente a vida de Jesus, a gente tem um relacionamento mais profundo com Ele. Vamos para o segundo item. Sejam preservados por Deus das influências mundanas. Isso está registrado nos versículos 11, 14 e 15. O 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O 14 e o 15 agora. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Bom, percebemos no versículo 14, né, que Jesus deixa claro que o mundo é contrário à palavra. Vemos lá que ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. E o mundo odiando a palavra, sendo contrário à palavra, né, a influência mundana vai fazer de tudo para que nós venhamos a nos afastar da palavra e, consequentemente, nos afastarmos do reino de Deus. E no 11 e no 15, então, percebemos como Jesus intercede para que sejamos guardados dessa influência. Lá no versículo 11, ele usa o verbo guarda, né? Guarda em teu nome aqueles que me deste. No 15 ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vamos então agora para o outro item, que é o item de número 3, que tem como tema: gozem da verdadeira alegria em Cristo. Isso está registrado lá no versículo 13, que diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus ora para termos a alegria dele completa em nós mesmos. Jesus é alegre? É uma pergunta que você poderia fazer para os seus jovens, para ver a percepção que eles têm de como era Jesus nesse sentido. Isso porque quando a gente vê filmes, né, relacionados à vida de Jesus, normalmente ele é retratado como uma pessoa séria, uma pessoa sisuda, não é mesmo? Agora, quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, em especial os evangelhos, sabe que Jesus é sim uma pessoa alegre, né? A Bíblia deixa algumas evidências com relação a isso, né? Podemos notar que Jesus era uma pessoa que gostava de festas, que as crianças gostavam de estar na presença de Jesus. Isso são evidências, né, que demonstram que realmente Jesus era uma pessoa alegre. E se ainda assim a pessoa não se convence, é uma pessoa que, não, eu tenho que ver isso aqui registrado de forma expressa na Escritura. Pois bem, o versículo 13
deixa isso registrado claramente, porque ali diz que Jesus quer que nós tenhamos a alegria dele. Bom, quem tem alegria é alegre. Jesus então é alegre e ele deseja que assim também sejamos, que tenhamos a alegria dele completa em nossas vidas, né? Isso nos traz ensinamento, né? Algo muito importante, que devemos nos lembrar sempre que a alegria deve ser a marca registrada de um crente. Não à toa, né? Paulo também colocou a alegria na sua lista lá dos frutos do Espírito Santo, inclusive colocando, né, como o segundo fruto, né? Começou com amor, logo o segundo já é alegria. Bom, vamos adiante. Agora vamos falar do quarto item, em que ele fala assim ali na lição, o comentarista, que em seus pensamentos e ações reflitam a Jesus. Bom, em outras palavras podemos falar, né, que em nossos pensamentos e ações sejamos santos. Resumindo, sejamos santos. Ele está falando de santidade nesse momento. E isso está registrado lá no versículo 17, que fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, santificar significa tornar santo, separar. Jesus ora para que seus discípulos sejam santos, separados do mundo e do pecado. O mesmo versículo, né, esse versículo 17 que nós vemos, ele ensina que a santificação se dá por meio da palavra, que é a verdade de Deus. Já utilizamos esse versículo para falar sobre a importância de conhecer a palavra. Agora o enfoque é com relação à santificação, né? Antes falamos da teoria e agora nós vamos falar da prática. A teoria é conhecer a palavra, a prática é obedecer a palavra. E isso, a obediência à palavra, é que nos fará sermos santos, separados do mundo. No Sermão da Montanha, Jesus terminou esse sermão justamente ensinando a respeito dessa situação. Ele nos deu esse ensinamento. Isso está registrado lá em Mateus 7, 24 a 27, na parábola dos 2 alicerces. Ele lá diz, Jesus, nessa parábola, ele diz que quem escuta as palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que escuta as palavras, mas não as pratica, compara-se ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Notem que tanto o prudente como o insensato, os dois, ambos, ouvem as palavras, ou seja, eles conhecem a palavra. A diferença entre ser prudente ou ser insensato é que um as pratica e o outro não. Ou seja, Jesus deixa claro que não basta conhecer a palavra, mas que devemos colocá-la em prática. E essa prática constante, a obediência ao que está escrito na palavra, é o processo de santificação de nossas vidas. O comentarista aqui da lição, ele também fala nessa linha no tópico 2º, no item 2, que eu vou ler agora aqui. É na santificação que acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Quando os crentes buscam a santificação na palavra, que é a verdade de Deus, passam a viver um maravilhoso processo de santificação, onde o mundo perde o significado e não mais consegue imperar sobre as vidas. Nesse momento, cada cristão volta-se para Deus, adorando-o, servindo-o e buscando ainda mais a presença divina. Deus nos livra do mal na medida em que nos aproximamos dele. Vamos para o outro item, que é o item de número 5. Busquem a unidade no Senhor. Jesus fala sobre a unidade em alguns versículos nessa oração.
Ele está registrado ali no versículo 11, 21, 22 e 23. O versículo 11 diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Agora do 21 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a mim como me tens, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus deseja que sejamos um, assim como ele é um com Deus. Então Jesus, percebemos ali como é repetida essa questão, ele intercede pela unidade da igreja. Eu quero falar sobre 2 trechos bíblicos aqui que vai nos ajudar a entender melhor o que significa sermos um, o que significa a unidade na igreja. O primeiro dos versículos está lá em Filipenses 2:5, que fala assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós, em nós, Igreja do Senhor, o mesmo sentimento, né? Que haja um só sentimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de Cristo. Cristo é a nossa referência. E o outro trecho aqui é em 1 Pedro 3, 8 a 9. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 9. Diz assim: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, percebemos, né, que Jesus deseja que os crentes tenham os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes que ele teve. Isso significa sermos um, isso significa a unidade no Senhor, lá a unidade da igreja. Lá naquele trecho que eu falei ali sobre 1 Pedro, né, novamente ele fala assim, né, sede todos de um mesmo sentimento, e aí ele dá alguns exemplos, né, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos, ou seja, assim como Jesus era, né, Jesus deseja que assim nós sejamos também, e toda a igreja, em unidade, né, tenhamos esse mesmo sentimento e modo de agir. Vamos para o 6º item. O 6º item diz assim: anunciem o reino de Deus. Isso está registrado lá nos versículos 21 e 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, onde é que está o trecho da evangelização, né, do anúncio do reino de Deus, né? Podemos perceber nas seguintes expressões. Ali no versículo 21, ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou, em outras palavras, né, para que o mundo creia que Jesus é o Messias, né? Temos que anunciar isso ao mundo, né, que Jesus é o Messias, né? E no versículo 23 ali, né, para que o mundo creia que conheça que tu me enviaste novamente, né, que ele é o Messias, né, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, anunciar, né, que Deus ama o mundo, né, e deseja, né, o Deus ama as pessoas, né, e deseja ser o Pai de cada um deles, assim como ele é o Pai de Jesus.
Então ali está essa questão, né, de anunciar o reino de Deus, de evangelizar. Agora percebam uma coisa, notem que nos 2 versículos que falam sobre a evangelização, os versículos 21 e 23, esse assunto, né, da evangelização, ele é precedido pela questão da unidade da igreja. Isso não é por acaso. Mais do que isso, né, vamos perceber que existe aí uma locução conjuntiva para quê? O que isso significa? Essa conjunção, ela liga uma parte da oração com a outra, uma parte da frase com a outra, né? Com uma conotação de finalidade. Ou seja, ali no 21, por exemplo, ele está falando para que todos sejam um, né? Como tu, para que, né, o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, há uma razão, há uma finalidade de haver a unidade do Senhor. No versículo 23, a mesma coisa, né? Ele fala, né? Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça, né? Ou seja, em outras palavras, que para que assim, dessa forma, haja a evangelização, né? E de uma forma eficaz. Já vimos o que significa a unidade do Senhor, que é ter os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes de Jesus. Então, pegando essas expressões do versículo 21 e 23, né, vendo essa ligação que há entre a unidade do Senhor, né, termos os mesmos sentimentos e atitudes dele, com a questão da evangelização, que grande ensinamento, né, nós extraímos dessa parte da oração de Jesus. Eu vou resumir em uma frase, que é a seguinte: mais importante do que pregar é você viver aquilo que prega. Vamos falar de outra maneira, né? Mais importante na hora da evangelização, mais importante do que nós falarmos é nós vivermos aquilo que nós falamos. O comentarista da lição, ele vai nessa linha também, podemos ver lá no tópico 3º, no item 2, logo no início do item 2, ele diz assim: foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão naquele momento. A palavra de Deus alcança as vidas e as transforma, mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga. Caro jovem, se você deseja proclamar o amor de Deus aos seus colegas, permita que eles vejam em você a manifestação desse amor. Ou seja, as pessoas têm que ver no seu modo de viver a veracidade da palavra de Deus, né? Senão, para eles, para os ouvintes, né, serão meras palavras vazias lançadas ao vento e que dificilmente, né, chegarão ao coração delas e impactarão a sua vida a ponto de transformá-los, né? Recentemente, numa escola bíblica, eu ouvi essa frase, e um aluno da escola falou isso, eu fui atrás e vi que quem escreveu essa frase foi o filósofo americano Ralph Emerson, e essa frase retrata muito bem essa situação. Ele disse assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Interessante, né? Se encaixa bem com toda essa questão que nós estamos aqui falando. Enfim, precisamos sim evangelizar, precisamos sim falar do amor de Deus, do reino de Deus para as pessoas. No entanto, devemos ter em mente que a evangelização não se dá somente por meio de palavras, mas também com testemunho. Vamos agora para o último item, que é o de número 7, que o comentarista citou da seguinte forma: sejam perseverantes na fé, permanecendo no amor e na presença do Pai. Está registrado lá no versículo 24 e 26. O 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Até aqui. Bom, Jesus expressou a Deus o seu desejo que os seus seguidores estivessem com ele, onde quer que ele estivesse. Isso, obviamente, inclui a eternidade.
E Jesus sabia que para termos a vida eterna é necessário perseverarmos até o fim da nossa caminhada, da nossa vida, ou até Jesus voltar, o que ia acontecer antes. Ele mesmo ensinou isso, ao declarar que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Está registrado lá em Mateus 24, versículo 13. Então, se Jesus clamou para que estejamos com Ele na eternidade, Jesus estava clamando para que Deus nos ajudasse a perseverarmos nessa caminhada até o fim. No 26 está dito assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejas. Jesus sabe que para perseverarmos precisamos da ajuda de Deus. E por isso ele clamou, que o Senhor, para que o amor e a presença do Senhor esteja sempre em nossas vidas. Bom, para fechamento da sua aula, prezado professor, prezada professora, eu sugiro que você entregue aos seus alunos, uma lista com esses 7 itens que estudamos nessa lição. Lembre eles, que Jesus, pouco antes da morte dele, clamou a Deus por nós com relação a esses 7 assuntos. E que ao longo da semana, então, eles avaliem como é que estão as suas vidas, em relação a cada um desses temas. Lembrando também, como falamos no início, ali, que é um modelo de oração. Então, se os seus alunos eles têm pessoas sob a responsabilidade deles, que em suas orações eles procurem colocar essas questões que Jesus também colocou nas orações que eles fazem aos que estão sob os cuidados dele. Era isso. Dessa forma eu finalizo a pré-aula de hoje. Desejo a você, professor, uma excelente aula e que Deus te abençoe. Um grande abraço, até a próxima.